E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está iniciando aqui hoje uma aula sobre linguagem algébrica, que seria a primeira parte de álgebra no sétimo ano, né? E eu queria iniciar essa aula explicando, perguntando para você: você já ouviu falar em linguagem algébrica? O que você já ouviu falar sobre isso? Se você já ouviu, né? Para pensar aí se você já ouviu esse termo. Caso você não tenha ouvido, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Se você tem ouvido também. Mas antes de eu explicar, né, com as minhas palavras o que é linguagem algébrica, para que você possa entender melhor, eu quero que você pense na seguinte situação. Você já se deparou com algum desses símbolos em seu dia a dia? Eu imagino que sim, né? A gente tem aí uma placa de proibido estacionar, que é esse penúltimo símbolo, proibido ruídos, esse do meio, que é um símbolo de reciclagem, esse primeiro aí que seria um símbolo, né, de deficiente físico ou de um cadeirante, né? A gente consegue identificar aí. Esse segundo, que é um símbolo de feminino e masculino, né? Se a gente chega num lugar, por exemplo, e tem lá um banheiro, mesmo que não esteja escrito uma palavra banheiro feminino, se eu vejo o símbolo, né, eu consigo identificar que ali é um banheiro feminino ou que ali há um banheiro masculino. Então a gente percebe que os símbolos, eles são também uma forma de comunicar, eles são uma forma de linguagem. Quando eu vejo um símbolo presente no meu dia a dia, eu consigo entender uma mensagem que aquele símbolo quer me passar. Então os símbolos, eles estão tão presentes em nosso dia a dia como as palavras, né? Eles são um tipo de linguagem. E o que isso tem a ver com linguagem algébrica, né? A gente vai perceber aí durante essa aula que a linguagem algébrica, como o próprio nome diz, linguagem, né? Ela é uma forma de comunicação, né? Ela é a linguagem matemática. Então, olha só, o que é a linguagem algébrica? Ela é o uso de símbolos, letras e números para representar ideias matemáticas e resolver problemas, né? Para você entender melhor, eu trouxe aqui a seguinte situação. Olha só, exemplos, né? Eu trouxe aqui frases em português, vamos dizer assim, na nossa língua, e a gente vai traduzir para a linguagem algébrica, que é a linguagem da matemática, que é a linguagem matemática. Eu tenho a primeira frase, o dobro de um número. Se eu te perguntar assim, o dobro de 2 é 2 vezes o 2, que é 4. O dobro de 3 é 2 vezes o 3, que é 6. Então, o dobro de qualquer número é 2 vezes um número. Mas quando eu falo um número, eu não sei que número que é. Eu falei aqui, ó, o dobro de um número. Eu sei que número que é esse? Não sei que número que é esse. Pode ser um número qualquer, né? Eu preciso representar um número qualquer. Então, na matemática, quando a gente quer se referir a um número qualquer, a gente generalizar esse número, a gente vai usar uma letra. Eu coloquei aqui 2 vezes o K. Não é o dobro? 2 vezes um número, né? Eu coloquei o K, gente, mas eu poderia colocar qualquer número. Poderia colocar 2 vezes o X, 2 vezes o M, 2 vezes o P. Qualquer número para simbolizar esse número desconhecido. Então, quando a gente escutar a palavra um número, eu não sei de que número se trata, eu estou falando de um número qualquer, a gente vai usar as letras para simbolizar. Por que eu coloquei 2 vezes nesse pontinho de vezes aqui, K ou 2K? Porque a gente pode escrever 2 vezes K, mas muitas das vezes vai aparecer exatamente 2K. Então, o dobro de um número, 2 vezes K, ou talvez sem um pontinho. Não precisa necessariamente colocar o pontinho de vezes aqui para falar que está multiplicando. Eu posso falar 2K direto, tá? Por isso que eu trouxe essas duas situações. Então, ó, o triplo de um número. 3 vezes um número. Coloquei um M aqui. Poderia colocar qualquer outra letra. Ou 3M. Agora, olha essa situação. Um número. Lembrando que quando fala a palavra número, eu não sei exatamente que número que é esse. Eu estou falando de uma forma genérica, um número qualquer. Então, um número eu vou falar com uma letra, né? Um número acrescido. Acrescido é o quê, gente? Está somando, está subtraindo? Está somando, né? Está somando, acrescentando. Então, um número, que vai ser o meu x, acrescido de 3 unidades. X mais 3. Agora, olha só. A metade de um número. O que é metade? Metade de 2. Ó, metade de 2 é 1. Metade de 4, 2. O que eu estou fazendo? Estou dividindo esse número sempre ao meio. Estou dividindo por 2, né? Então, por isso que eu representei em fração, porque a fração ela é uma divisão. A metade de um número. M sobre 2. Por que o M? Porque uma letra representa um número qualquer. O segundo desse slide, um número menos 9, um número qualquer, coloquei aqui um K, menos 9. O terceiro exemplo aqui, ó, o dobro de um número, a gente já viu que o dobro de um número eu posso representar como 2 vezes alguma coisa, 2 vezes uma letra. O dobro de um número mais, por isso que eu coloquei o mais aqui, 4. Então, representei essa frase.
O quadrado de um número. O que é quadrado? Lá no sexto ano a gente aprende. O que é 2 elevado ao quadrado? É a potência, né? 2 elevado a 2, que é 4. O que é 3 ao quadrado? É 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, que dá 9. Então, o quadrado de um número, coloquei um número qualquer aqui, que seria minha letra P, elevado a 2. O sucessor de um número. Qual que é o sucessor de 2? O sucessor de 2 é o 3, que é o quê? O 2 mais o 1. O sucessor de 4, o 5, que é o 4 mais o 1. Então, sempre vai ser um número, uma unidade após ele, né? Por isso que eu coloquei o x mais o 1. E só fazer uma observação aqui, gente, que às vezes eu tô falando aqui um número qualquer e você fica assim, mas como assim, né? Lembrando que isso daqui é uma forma de expressar. Se por acaso eu te falo que o meu x é 3, o sucessor de 3 vai ser o quê? 3 mais 1, que é o 4. Então, qualquer valor que eu substitua aqui vai fazer virar o sucessor desse número que eu estou procurando, tá? Então, o sucessor de um número, x mais 1. A diferença, quando eu falo diferença, isso daqui é o quê? Qual operação que é? Menos, né? Isso aqui é uma conta de uma subtração. É uma conta de menos. Então, a diferença de um número e 8 é um número qualquer menos 8, ok? Agora, olha só esse exemplo aqui, ó. O dobro de um número é igual a 20. Mesma coisa, já vi que o dobro de um número é 2 vezes uma letra, certo? Aí tá falando que o dobro de um número é igual, por isso coloquei um igual aqui, igual ao quê? A 20, certo? A diferença, de novo, a palavra diferença significa menos. A diferença de um número e 5, então, ó, um número qualquer menos 5 é igual a 9. Representei isso aqui. Agora o terceiro aqui, ó. Um número qualquer, que eu não sei qual que é, acrescido, então mais, de 2 unidades, por isso x mais 2. Resulta, o que é resulta? A mesma coisa que igual, né? Resulta e igual são sinônimos. Resulta em 24, por isso eu coloquei aqui a palavra 24. Então, olha só, todas essas frases que a gente trouxe, a gente traduziu frases em português para uma linguagem matemática. Sem estar escrito nada, eu consigo ler que 2 vezes um número, ou 2x, é igual a 20. Um número qualquer menos 5, que aqui a gente vai ver que não é um qualquer assim, né? Mas um número menos 5 é igual a 9. X mais 2, ou seja, um número mais 2 é igual a 24. E por que eu falei que não é um número qualquer? Olha só. Trouxe esse slide aqui com a tabela do primeiro exemplo que eu dei de frases e esse último slide de exemplo que eu dei de frase. E você observa alguma diferença entre essas tabelas, a primeira tabela e essa última tabela aí? Se você reparou o sinal de igual, é sobre isso mesmo que eu quero falar, né? Que eu trouxe dois tipos de situações aqui de linguagem algébrica que nós precisamos saber. O que acontece, né? Toda vez que eu tiver um valor tiver uma igualdade, eu estou falando de uma equação. E na equação, a gente pode descobrir o valor de x. Pode descobrir o valor da letra, tá? A letra, numa igualdade, numa equação, a gente vai chamar de incógnita. Anota isso daí. Então, a letra numa equação, a gente chama de incógnita. É o valor que eu preciso descobrir. Então, a letra chama incógnita. E na equação, eu consigo descobrir o valor da letra. Por quê? Porque eu estou falando que alguma coisa é igual a outra coisa. Estou associando. Se eu falei que x mais 4 é igual a 20, por causa de eu ter falado que ele é igual a alguma coisa, eu consigo descobrir esse valor. Por exemplo, 2x é igual a 50. X só pode ser 25. A gente vai aprender em outras aulas, tá? Como resolver isso, mas aqui eu tô dando alguns exemplos só para que você entenda. Essas duas equações aqui que são mais difíceis da gente resolver mentalmente falando, tá? Então a gente nem vai falar resultado delas não, mas eu quero que você saiba que toda vez que a gente tem uma equação, a gente consegue encontrar o valor dessa incógnita. E eu estou falando especificamente nesse momento das equações do primeiro grau que a gente vai estudar em vídeos mais para frente. Então, se eu tenho uma igualdade, eu tenho ali uma equação algébrica, porque tem a letra. E quando eu tenho uma equação, eu consigo achar o valor de x ou da letra, ok? Que chama incógnita. E agora, no primeiro slide, eu já não tenho igual. Olha só, eu tinha lá um slide e não tinha igual. Tava lá o dobro de um número. E quando eu não tenho uma igualdade, a gente vai chamar de expressões algébricas. São apenas expressões, não é equação, tá? A equação ela é uma igualdade de expressões, mas aqui eu só tenho expressões algébricas. E essa letra a gente não chama de incógnita na expressão, a gente chama de variável. Por quê? Quanto que é P mais 2?
eu posso achar o valor de P? Na verdade, P mais 2, eu não estou falando que P mais 2 é igual a alguma coisa. Então, P mais 2 depende do valor de P exclusivamente. Quanto que é P mais 2? Depende. Se o P for 1, vai ser o quê? 1 mais 2, que é 3. Se o P for 5, vai ser 5 mais 2, que é 7. Se o P for 7, vai ser 7 mais 2, que é 9. Então, esse valor aqui, ele pode variar, por isso que ele chama variável, ok? Ele pode ser qualquer valor que eu coloque ali, né? Então, olha só o segundo exemplo, letra B. 4 mais 2m. Então, 4 mais 2 vezes o valor de m. Qual que é o valor dessa expressão? Depende. Se o meu m for igual a 1, vai ser 4 mais 2, né? Porque é 2 vezes 1. Se o meu m for igual a 2, vai ser 4 mais 2 vezes o 2, que é 4, que vai dar 8. E assim vai. 6 mais k, se o meu k for igual a 1, essa expressão é 7. Se meu k for igual a menos 1, já vai ser mais 6 mais o menos 1. Então, eu tenho 6, eu devo 1, vou ficar com 5. Ok? Então, olha só, nas expressões algébricas, nós não temos a igualdade e a gente chama a letra de variável. Para encontrar o valor numérico, que a gente também vai ver em aulas mais para frente, nós precisamos substituir essa variável por um valor. Então, o meu P ele precisa ter um número para eu descobrir o valor da expressão, ok? Então, olha só, trouxe aqui um problema para a gente só fechar tudo que a gente falou nessa aula. Mas nessa aula a gente percebeu que a gente consegue traduzir frases do português para uma linguagem matemática, que é a linguagem algébrica, e a gente aprendeu aqui a diferença de uma equação, que é aquilo que tem uma igualdade, ok? Para uma expressão algébrica. A expressão algébrica ela não tem igualdade. E agora, olha só, observe esse problema. Um retângulo ele possui em seu comprimento 5 centímetros a mais que a sua largura. E a letra A falou o seguinte, representa essa situação através de um desenho. Pensa comigo, primeiramente, o retângulo é uma figura, né, de 4 lados. A gente tem ali um comprimento e uma largura. E ele falou que possui em seu comprimento 5 centímetros a mais que sua largura. Quanto que é a largura? Eu não sei. Não sei quanto que é a largura. A única coisa que eu sei é que o comprimento é 5 centímetros a mais que a largura. Se eu não sei quanto que é a minha largura, eu posso chamar a minha largura de x. Um valor qualquer. Coloquei x, mas poderia colocar um k, poderia colocar um m, poderia colocar um l de largura. Mas enfim, coloquei um x aqui. Essa é a largura. Largura é x, não sei o valor que é. O comprimento, ele é o quê? 5 centímetros a mais que a largura. Então, ele é o quê? X mais 5. A largura não é x? O comprimento tem 5 centímetros a mais. Então, x mais o 5, ok? Então, represente essa situação através de desenho. Representado, né? Lembrando que eu posso colocar aqui, ó, um x do lado de cá também, se eu quiser, né? Porque eu sei que se aqui mede x, aqui também mede x. Posso colocar aqui também, ó, um x mais um 5 aqui também numa boa, ok? Porque se lá em cima mede x mais 5, aqui também mede x mais 5. E assim vai. Letra B. Olha só. Qual expressão representa o perímetro desse retângulo? O que é perímetro, gente? Perímetro, ele é a soma de todos os lados, ele é o contorno, né? Então, ele vai ser esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Então, eu vou representar isso, ó, vou pegar o x mais 5, que é isso aqui, mais o x, que aqui é x, né? Ó, certo? Mais o x mais 5 de novo, mais o outro x. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, eu tenho 2x mais 5, ó, x mais 5, mais o outro x mais 5, né, porque é o de cima e o de baixo, mais um x, mais outro x. Resolvendo isso aqui, eu posso juntar o x. Eu tenho quantos x? Eu tenho 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4. Então, eu tenho 4x mais o quê? 5 mais 5, 10. Então, eu posso representar esse perímetro por uma expressão, porque eu não sei o valor de x. Mas eu posso deixar essa expressão aqui, ó, 4x mais 10 representa a expressão do perímetro desse retângulo. Letra C aqui, ó, e último exercício antes da gente finalizar essa aula. Qual é o perímetro desse retângulo para x igual a 2? Olha só, deixei aqui essa resolução, né, do slide anterior, que é a expressão que a gente já encontrou anteriormente, que é 4x mais 10. Essa expressão aqui, ela representa o perímetro de qualquer retângulo, certo? De qualquer medida de x, desculpa, para esse retângulo. E aqui ele quer que a gente
encontre a medida do perímetro para x igual a 2. Então, olha só, a expressão não é 4x mais 10? Então, no lugar do x, eu não vou colocar o x mais, eu vou colocar o 2, porque agora ele me falou que o x é igual a 2. Então, resolvendo aqui, vai ficar o quê? 4 vezes x? Não, 4 vezes 2 mais 10. Né? Porque no lugar do x, eu estou colocando 2. E não é 4x, não é a mesma coisa que 4 vezes 2? Então, 4 vezes 2 é igual a 8. 8 mais 10, 18 centímetros, certo? Se a gente vir aqui e substituir, ó, se meu x for 2, quanto que vai ser esse lado aqui? 2 com mais 5, já vou um pouquinho direto. 2 mais 5 é igual a 7, certo? Então, ó, esse lado é 7, o de baixo é 7. Esse que é igual a x é igual a quê? A 2, porque falou que x é igual a 2. E esse aqui também é igual a 2. Qual que é o perímetro disso aqui, gente? 7 mais 7, 14. 14 com mais 2, 16. 16 com mais 2, 18. Só que pela expressão eu já acho direto, beleza? Então, esse foi o último exercício dessa aula, né? E eu espero que você tenha compreendido um pouquinho sobre a linguagem algébrica, que é a utilização de letras e símbolos para expressar ideias e resolver problemas, né? Então, a gente consegue expressar ideias, generalizar situações e resolver problemas, né? A gente vai fazendo atividades durante a sala de aula, né, no decorrer dessas aulas também, e vocês vão entender melhor sobre isso, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido o que simboliza as letras. As letras, elas são para representar um valor desconhecido ou generalizar uma situação, né? Na equação eu tenho ali um valor desconhecido, que eu preciso encontrar que valor é esse. Já na expressão eu estou generalizando qualquer situação que pode me acontecer. Aqui eu estou generalizando um perímetro qualquer de um retângulo que tem uma largura qualquer, que é o valor de x, e o seu comprimento tem 5 unidades a mais que a sua largura. Então, eu consigo achar qualquer perímetro, né? Aqui eu achei o perímetro para quando x vale 2, mas poderia achar o perímetro para quando x vale 7, para quando x vale 10, para quando x vale 100. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje, né? Acompanhe as outras aulas aí e vamos devagar que vai dar tudo certo. Beijão para vocês. Até a próxima.